chegando de pergunta. Da pergunta, tá funcionando, galera? Da pergunta tá chegando? Olha. Vocês vão ter que ir até o microfone, tá? Porque vai ser difícil ele circular. Vamos tentar. Tá. Vamos lá? Quem começa? Vamos lá? Boa noite, Felipe. Queria saber de você um pouco da avaliação que você faz desse jogo do Flamengo. O Flamengo que começou um pouco mal no primeiro tempo, né, sendo dominado pela equipe do Corinthians, mas depois consegue justamente se reencontrar na segunda etapa, consegue dominar, virar o jogo. Qual que é a avaliação que você faz, principalmente da primeira etapa? Ok. Bom, primeiro, como você falou, o começo do jogo foi um começo do jogo difícil para a gente. A gente subiu a nossa pressão, a marcação. Eles acabaram saindo, às vezes, por tabela, por vantagem qualitativa, por drible, e isso fez com que o nosso time teve que correr para trás. Não controlamos bem a profundidade hoje, fomos muito mal nesses primeiros 30 minutos controlando a profundidade, e era o que eles estavam explorando, nessa bola nas costas da nossa linha defensiva, e acabaram machucando bastante a nossa defesa, aonde já, a partir do pênalti, que com 11 minutos praticamente já começamos a ajustar, mas era bastante informação para todo mundo, até ajustar praticamente foram 30 minutos, né? E aí realmente vocês sabem mais melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo. Essa frustração que gerava não poder recuperar a bola transmitia também a nossa posse era uma posse ruim, com erros técnicos, com erros individuais, por estar com a perna pesada, por ter esse desgaste, por ter essa frustração de correr para trás. E a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola, e fomos nos últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo já muito melhor do que começamos, né? No começo do segundo tempo tomamos um gol, com esse nosso ajuste, mas eu já se via outro tipo de competitividade dos jogadores, outro tipo de postura, e sabíamos que teríamos nossas chances. Também tivemos nesses últimos 10 minutos do primeiro tempo, e assim foi no segundo tempo, onde chegamos com bastante volume, com bastante gente, e criamos as chances para poder vencer um jogo muito difícil, onde o adversário depois de uma carga mental muito grande da Libertadores, pênaltis, 2 dias, viagens, conseguimos uma vitória fantástica. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. O Arrascaeta jogou hoje junto com o Carrascal. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos durante um bom tempo ali do jogo. Como que você avalia a partida da dupla e também individual do Carrascal, que hoje foi um dos melhores jogadores do time? Eu vejo essas conexões, como eles se procuram já durante os treinos da semana, como eu vinha treinando o Carrascal na última semana e meia, talvez 2 semanas aí nessa posição, e ele entendeu bem. Agora, que jogador, impressionante o jogo que ele fez, dá uma soltura para a equipe, limpa as jogadas, tem uma visão de jogo, se conecta com os companheiros, e hoje ainda por cima 2 assistências, que é um jogador também determinante. Então, estou muito feliz pela atuação dele, pela entrega também dele, porque nessa função ele teve que correr mais do que ele está acostumado, e ele fez. Agora é questão de adaptação, né? Nos últimos 5 minutos ou 10 minutos ele teve cãibra, mas acredito que com sequência ele vai aguentar bem essa posição, e eu estou muito feliz pelo rendimento dos 2. Boa noite, Felipe. Cleiton Lemos, do Dimensão Esportiva. Parabéns pela vitória. Na próxima terça-feira você completa 1 ano à frente do Flamengo. Queria que você avaliasse como foi esse 1 ano para você à frente do clube. Está sendo muito intenso, né? Falei para os jogadores depois do jogo da Libertadores que quando eu cheguei no quarto, depois dessa carga mental, né, de ir para os pênaltis e essa tensão absurda que temos como treinador e como disputar competições no clube com mais pressão do país, cheguei no quarto e agradeci. Mas não agradeci pela vitória, agradeci pelo privilégio de poder estar vivendo todos esses momentos únicos aqui no Flamengo, já como jogador, agora como treinador, e cada segundo para mim é um presente. Então estou aproveitando ao máximo, desfruto, já falei para vocês que desfruto até quando não é tão bom, e quando é ruim, então estou no lugar onde eu quero estar. Felipe, boa noite. Gil, Rádio Esperança Gigantes Esportes, parabéns pela vitória.
Felipe, o jogo contra o Independente, o Estudiantes, perdão, foi um jogo que o Flamengo fez no primeiro tempo muito bom, mas na segunda etapa foi bem abaixo e o Flamengo teve oportunidade de fazer diversos gols, 3, 4 gols na primeira etapa. Hoje o Corinthians teve essas oportunidades e o Flamengo não jogou bem na primeira etapa, como você bem colocou, na segunda etapa melhorou bastante. Vai chegar um momento, você acredita, que o Flamengo vai conseguir ter nos dois tempos um equilíbrio e pelo menos fazer esses dois tempos mais equilibrados? Eu sei que está bastante desgastado pelo último jogo. Obrigado. Cada jogo é diferente. Vão ter jogos e já tivemos muitos jogos onde fizemos dois tempos bons, né? Se você pega vários resultados onde fizemos os dois tempos bons, dominamos e até goleamos, e tem outros jogos que jogamos pior que os adversários. Tá tudo bem? Se precisar, tem um SAMU aí, cara. Tem 2 SAMU, a ambulância e o... Não, temos, vamos lá, temos jogos onde fazemos os dois tempos muito bons e tem jogos que o adversário nos coloca em situações e também joga, como eu falei, o adversário também tem qualidade, também tem suas armas, né? Jogar aqui na arena não é fácil, né? Depois, como eu falei para vocês, depois dessa viagem, desse jogo muito intenso que tivemos contra o Estudiantes, vir jogar aqui, 2 dias depois, praticamente sem descanso, não é fácil, e mesmo assim, o time sofreu no começo, mas depois conseguiu competir e ver que fisicamente sobrou até o final. Então, muitas vezes quando o time cai, todo mundo fala, a parte física, mas muitas vezes não. O adversário joga, te coloca situações, muda sistema, o treinador também age, como hoje nós agimos, e o futebol como diria um treinador que eu tive, é um organismo vivo. Obrigado. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Maria do Litoral News. Queria focar nesse ponto da reação da sua equipe, também na leitura que você teve do jogo. Uma viagem desgastante, um jogo desgastante mentalmente, fisicamente na Argentina. E hoje, mesmo com o primeiro tempo muito ruim, a equipe volta para o segundo tempo melhor, só que leva um gol. E o Flamengo não sentiu isso. Queria que você falasse um pouco desse poder de reação da sua equipe, a leitura que você também teve no jogo. E a importância que isso tem, né? A gente vê muitos falarem do poder mental do Palmeiras. Mas o Flamengo também tem um poder mental muito grande e poder de reação nos jogos. Eu não diria que o primeiro tempo todo, né? Foram 30, 32, 35 minutos muito ruins. Mas o final do primeiro tempo foi muito bom. E isso já deu pistas da onde a gente tinha que atacar no intervalo, o que seguir, o que corrigir. Do que estava sendo feito, que as correções acabaram dando certo. Então, como eu falei, muitas vezes esses ajustes que fazemos são para dar soluções para os jogadores se sentirem melhores dentro do campo, né? E nosso time tem muita qualidade. E questão de que eles se encontrem confortáveis com as situações que eles estão vivendo. Claro que, por exemplo, o fato de o nosso time ter controlado muito mal a profundidade, pelo excesso de jogos que temos e não temos tempo para treinar, esses comportamentos se perdem, né? Então, sempre que temos tempo, temos que voltar a treinar esses comportamentos, que é uma coisa que a gente vem perdendo, né? Tanto no ataque como na defesa. Mas, sobre a força mental, no final das contas, todo mundo fala, né, da força mental dos times na Libertadores, mas os que mais tem no Brasil são 3, o São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Tem alguém mais? Não, com 3 Libertadores? Santos também tem 3. Grêmio tem 2, não tem? 3 também. Não tem ninguém com 10. Ninguém tem uma força mental para ganhar 10 Libertadores. Então, estamos todos no mesmo. São anos também diferentes. São sorteios que depende. De repente, você pega uma equipe, como pegamos na fase de grupo, que é o Central Córdoba, que sempre que a gente for jogar 10 vezes, nós vamos sofrer 9. Pelo estilo que eles têm de jogar, com certeza é um time que faz o Flamengo sofrer. Então, depende do sorteio, do momento dos jogadores, das lesões, das viagens, da onde vai ser os jogos. Tudo influencia na Libertadores, e quem acha que ir para a Argentina jogar umas quartas de finais na casa dos Estudiantes é fácil, está muito enganado. Temos que nos acostumar com essa dificuldade hoje e sempre, por isso baixar as expectativas sempre é importante. Felipe, tudo bem? Boa noite. Eduardo Afonso, da ESPN. Durante uma campanha vitoriosa, algumas partidas ficam marcadas, né? Eu não sei se o Flamengo vai ser vitorioso, mas certamente esta partida, pelo contexto que você já explicou, de viagem, de jogo desgastante, de jogar aqui que é difícil,
talvez seja uma delas que marque um futuro título, um possível futuro título. Essa rodada, onde seus 4 principais perseguidores perderam e você conseguiu abrir, também pode ser uma rodada que na frente vai fazer diferença para o Flamengo? Bom, eu acho que é uma boa questão. Eu acho que cada rodada, cada jogo, ele implica a sua importância. No final das contas, são 3 pontos. Nós tivemos essa viagem também, assim, jogos a cada 2 dias contra o Inter, né, antes da Libertadores, e depois repetimos o mesmo jogo depois na Libertadores, onde foi também um desgaste grande e acabamos vencendo. Mas, por exemplo, agora temos um rival direto no próximo jogo, que é o Cruzeiro, e são 3 pontos importantíssimos, da mesma forma que hoje, mas e eu também costumo falar muito, não só para os jogadores, senão para todo mundo, esse campeonato é muito difícil, é muito complicado, porque empatamos com o Vasco semana passada e os nossos adversários, nossos rivais pelo título, ganharam. E todo mundo falando que o Flamengo é horrível por empatar com o Vasco, que o Vasco estava perto do rebaixamento, mas hoje o Vasco ganhou, ontem, né, ganhou do Cruzeiro. E o Vasco tem um grande treinador, que quando perde é ruim, mas quando ganha, todo mundo já sabe que ele é muito bom. Ele foi treinador da seleção brasileira. Então essas coisas que nós temos que ter estabilidade, eu diria. Não achar agora que porque ganhamos do Corinthians fora de casa somos os melhores e temos um longo percurso pela frente, temos que manter o pé no chão, preparar com muita humildade o próximo jogo contra o Cruzeiro, porque com certeza aí vem um rival muito mordido em busca desse título.